Olá pessoal, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Hoje a nossa aula, a gente vai começar a abordar um tema importante para o nosso treinamento, que é sobre inteligência emocional. Esse mês a gente vai se dedicar a falar bastante disso, porque eu acredito ser essencial que eu desenvolva a minha capacidade de ter essa inteligência emocional. Lembrando que inteligência emocional seria como se eu instalasse um aplicativo no meu cérebro que me ajudasse a eu desenvolver melhor a minha inteligência emocional. Lembrando que inteligência emocional é como seria a capacidade de eu saber agir em momentos importantes da minha vida, onde eu tenho que gerenciar os meus sentimentos ou as minhas emoções. Lembrando que essas são duas coisas diferentes que a gente vai falar aqui, porque quando a gente vê isso dessa forma, fica mais fácil eu tomar as atitudes que eu tenho que tomar na minha vida. Então eu quero dividir com vocês isso aqui, porque eu acredito ser muito especial essa aula, tá bom? Lembrando que quando eu instalo essa inteligência emocional, eu consigo desviar rápido, né, de algumas situações, e também eu consigo minerar melhor os dados que eu recebo. O que a inteligência artificial faz. Ela recebe milhões ou trilhões de informações e ela minera aquilo que a gente vai perguntar para ela. Nosso cérebro também tem essa capacidade, só que isso é uma inteligência natural, não é uma inteligência artificial. Então, saber agir com o coração, saber agir mais rápido é a nossa inteligência emocional. Uma das coisas mais... a referência maior para essas questões relacionadas à inteligência emocional continua sendo ainda o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que é um clássico assim para quem fala sobre esse assunto, mas hoje com o desenvolvimento da neurociência, a gente tem muito mais coisa que você pode encontrar sobre isso. Então, pensa no seguinte, a gente vive no mundo ideal e não no mundo real. É com as nossas ideias que a gente interpreta esse mundo real, né? Então, esse desenho aqui para mim, ele é assim especial porque ele consegue me dar uma ideia de como funcionam as coisas. Vamos fazer assim aqui isso aqui. Eu não sou muito bom no desenho, mas de todo modo vou tirar isso aqui. Esse aqui é o mundo ideal. Ideal, a gente tem aí 8 bilhões de ideias e tudo mais. O mundo real aqui, quando a gente começa a falar de mundo real, eu estou falando da natureza, certo? A natureza. Esse é o mundo real. Real porque aqui ele é composto pelos cinco elementos, né? Vamos supor aqui a gente tem o ar, o fogo, a terra, a água, tá faltando um, e o éter. O éter é aquilo que a gente não vê, onde as ondas, a gente transmite informação, essas coisas todas aí. Mas só para a gente ter uma ideia do que é o mundo real. Então, como eu interpreto o mundo real? Por meio dos meus sentimentos, certo? Então, aqui, ó, sentimentos. Sentir. Eu vejo as coisas, sinto e tudo mais. É claro que o meu sentimento é diferente do seu, cada um tem um sentimento, né? De todo modo, a gente consegue perceber isso. E como eu balizo meus sentimentos? Por meio do ideal. Quando a gente fala mundo ideal, a gente está falando das ideologias. Então a gente tem várias ideologias, a gente tem várias culturas. Isso é o ideal. Não muda, o fogo não muda daqui para outra. Na Índia, em qualquer lugar do mundo, esses elementos aqui constituem a realidade, é o mundo real esse.
Agora, o ideal é, cada um a gente tem uma ideia de sistema de governo, sistema de saúde, enfim, as coisas variam muito. 8 bilhões de pessoas interpretam as coisas com as informações que ele tem. Não é difícil isso, porque a gente consegue muito bem ver a diferença. Cada um de nós tem uma experiência individual no uso das drogas ou em qualquer situação que a gente vive. Estou falando aqui, a gente está falando especificamente para o nosso público, mas isso funciona para todos, né? A ideia do mundo real e também as ideias do mundo ideal são bem... O que eu posso discutir com relação a esses elementos aqui? Hoje em dia tem um monte de coisa. O cara, de repente, pode inventar uma água solarizada, uma água... Enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer com esses elementos, mas a essência dele continua sendo a mesma em qualquer lugar. Então, o nosso sentimento é uma coisa. O sentimento, como é que eu interpreto o sentimento? Com o cérebro, ok? O cérebro é aquilo que eu interpreto, aquilo que eu tô passando, dentro da realidade e com os meus ideais aqui. Depois disso, aqui o ideal, lembrando que o ideal, eu tenho traumas, eu tenho coisas que ao longo do tempo eu acreditei e eu dou valor a isso, né? Porque aquilo aconteceu comigo, percebe? Então, pode não ser real, mas é a minha ideia. Então a gente vive muito no mundo ideal, ao invés de viver no mundo real. Por isso que essa visão vai fazer eu falar, porra, mas o que é real então na minha vida? E aí eu começar a interpretar essa realidade, né? Porque sentimento eu sinto com o cérebro. Aí, qual a diferença? Do sentimento eu venho para emoção. Emoção. A emoção aqui, aí é que a gente age com o coração, né? Coração. A interpretação do que eu senti vai me dar a emoção. Lembrando que a emoção, ela pode me gerar duas coisas aqui. Ela me gera, ou eu sinto, eu me omito, né? Omitir. Ou eu ajo, ação. Aí eu vou fechar o círculo aqui, porque dependendo do que, eu vou ter o resultado. Da minha... Ou, se eu omitir, e aí eu vou para a vida real de novo. Olha como é que esse círculo, essa rota me chama a atenção. Por exemplo, se eu sinto medo aqui, ó, né? Eu vi alguma coisa que me ameaçou e tudo mais, e eu senti medo, né? Minha emoção vai ser medo, meu coração vai acelerar, eu vou ficar mal comigo. Eu posso ter uma ação para entender que esse medo é algo que não existe, que eu estou criando da minha cabeça, né? Ou eu posso me omitir e deixar na mesma. Eu vou alimentar, na realidade, eu vou ficar alimentando algo que não existe, porque eu vou sentir medo de novo. Então, qual é a sacada de entender a inteligência emocional? É perceber que, ao sentir medo, eu agi diante desse medo e interpretar que ele não existe, que é algo que não existe, que eu criei no meu mundo ideal, certo? E a partir daí eu vou sentir mais seguro e aí vou replicar isso. E por isso que é um ciclo interminável. Vocês estão tendo acesso a essa informação, mas é uma informação que a gente não aprende isso no dia a dia. Ninguém ensina para nós como lidar, como ter inteligência emocional. Só fala que a gente tem que ter... Então a gente lê muito e tudo, mas na prática. Porque eu posso treinar o meu sentimento e eu posso treinar as minhas emoções. Por isso que faz sentido eu treinar. Porque geralmente, se eu estou no piloto automático, eu sinto automaticamente. E eu não me questiono do que eu estou sentindo. Eu fico replicando isso, fico omitindo isso. Então, aqui eu tenho mesmo os resultados. Por exemplo, eu senti vontade de usar drogas, ok? Vontade de usar drogas, eu senti vontade de usar drogas. Automaticamente, com a vontade, veio as minhas emoções, a falta, vazio, tristeza, um monte de coisa.
eu agir, mas no sentido usando drogas realmente, o resultado que eu vou ter aqui, ó, é o resultado de caos, né? No sentido de a vida fica de cabeça para baixo, as coisas vão acontecer, de repente você está internado, né? Por quê? Porque eu não agi diferentemente e continuei ignorei essa realidade e estou vivendo no mundo ideal. Porque eu posso ser livre, porque eu posso fazer o que eu quero, enfim. A gente começa a viver mais no ideal do que chamar para nós a responsabilidade de viver a realidade. O que é a realidade? Né? E a partir daí começar a desenhar uma condição de ter inteligência emocional. É daí que vem a ideia de eu poder minerar esses dados, de poder saber agir com o coração, né? E com o cérebro também, claro, porque não tem como eu só agir com o coração, uma coisa depende da outra, né? Por isso que a inteligência emocional é algo tão importante, tão falado nos nossos dias, e para nós em recuperação ou em treinamento para recuperação é essencial entender isso, porque é isso que vai fazer com que eu mude os resultados que eu tenho. Não é, às vezes as pessoas falam, no mundo ideal é só parar de usar drogas, né? Aí fica nessa ideologia e tudo mais, mas e na prática? Porque o mundo real é sentir, é me emocionar e agir em cima disso. É um ciclo, senão não fecha o ciclo. E aí eu fico aqui, ó, no mundo ideal, vivendo com as minhas ideologias. É porque eu sou adicto, eu tenho uma doença, eu sou dependente, não sei o quê. Mas na natureza eu não vim assim. E eu sou parte da natureza, entendeu? Então eu tenho que interpretar isso, né? E saber interpretar isso, por isso que a inteligência se chama inteligência emocional, saber interpretar isso faz com que eu saia dessa matrix aqui, ó, que é uma matrix que me mantém aqui, fazendo a mesma coisa, desse ciclo, e eu não vivo a realidade, não vivo no mundo real. É mais fácil eu parar de usar drogas no mundo ideal ou no mundo real? Essa é uma pergunta, uma ideia. O que você acha? Porque no mundo ideal, ninguém está conseguindo fazer nada. A gente consegue quando a gente começa a interpretar. Peraí, eu preciso sair daqui, porque senão eu vou continuar repetindo a mesma coisa. E vim para cá, para esse mundo real, onde eu treino meu cérebro para entender que a realidade cada um tem uma visão sobre isso, né? Então, a interpretação da realidade é que vai canalizar como eu vou agir, né? Então faz muito sentido isso, a gente vai estudar mais isso, né? Essa aula não vai ficar só nisso aqui, eu pretendo ponto a ponto parar para vocês interpretarem isso. Por hora, ou por agora, seria bom vocês guardarem essas ideias, para a gente começar a trabalhar isso, entender que a maior parte do tempo a gente está no mundo ideal. No mundo ideal existem, como eu disse, 8 bilhões de ideias a respeito do que é o mundo ideal. Quando eu digo assim, porque é individual, cada um tem uma interpretação daquilo. E aí, se eu fico vivendo aquilo, eu acredito que eu sou algo, sei lá, hoje em dia tem um monte de coisas que as pessoas e começam a ter a ideia de que a gente precisa respeitar o que o outro acha que ele é, né? Em todos os sentidos, não estou dizendo só para a questão das drogas, mas em todas as áreas. A pessoa se define como, sei lá, outro dia eu vi, tem uma pessoa se definindo como cachorro, como gato, sei lá, e ela tem o direito, ok, ela tem o direito de achar o que ela é, ok. Mas na realidade, não tem alguma coisa. Ela pode continuar vivendo aqui e ser tratada como ela quer ser tratada, como um cachorro, ou como um gato, sei lá. Beleza, eu vou respeitar, não tem problema. Tenho que interpretar isso, porque no ideal dela ela quer viver desse jeito, ok. Mas na realidade, né? Percebe que é um campo que vai levar a gente para definir, não ficar entrando em atrito, né? Cada um, a gente já está pronto para enxergar isso, porque muitas pessoas de repente não estão prontas.
É melhor ela continuar no mundo ideal, por quê? Porque lá ela pode achar que ela é um adicto, que tem uma doença e tudo mais, é confortável. Eu sei que viver na realidade, muitas vezes para nós, porque, por exemplo, e mais para frente a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, se uma pessoa me fala alguma coisa ou fala mal sobre mim, né? Ah, tô falando mal sobre você. E aí eu tomo aquilo como pessoal. Né? Não, estou falando mal de mim. Claro que não, ela não está falando mal de mim, ela está falando uma visão dela, até um ideal, ela está falando sobre aquele ideal que ela está vendo. Eu não preciso ir lá discutir com ela para provar que eu não sou aquilo que ela está falando. Seria uma falta de inteligência emocional eu ir lá provar para ela que eu não sou aquilo que ela está falando. No entanto, o que a gente faz? Procura ficar mal, porque falou, não sei o quê, e essas coisas todas. Isso é falta de eu não treinar, não instalar a capacidade do meu cérebro de ter inteligência emocional. E isso para todas as áreas. Senão eu vou ficar repetindo esse meu mundo ideal aqui, acreditando que... E eu vou buscar de respostas aqui no ideal, viu? Fico buscando resposta na filosofia, na religião, essa coisa sem fim. Né? Agora, se eu tenho inteligência emocional, eu vou entender que para viver no mundo ideal, eu vou precisar de algumas coisas para me dar suporte e tudo mais, mas eu tenho que interpretar quem eu sou. Na verdade, até a nossa lição de hoje fala sobre isso, né? Eu sou espírito, pô. Eu sou espírito. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, né? Então, na verdade, isso aproxima a gente dessa realidade que nós somos. É muito legal isso, porque acaba dividindo as nossas tarefas assim de forma bastante mais simples e ajuda-nos a entender tudo isso. Esse é um estudo que eu faço na minha vida pessoal e procuro desenvolver com as pessoas que eu atendo, com quem eu treino, porque aqui divide as crianças dos adultos, no sentido de amadurecer. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai saindo desse mundo ideal e vai vivendo mais na realidade. A gente interpreta o mundo ideal, o mundo que a gente está vivendo, mas a gente não vive em função dele. A gente sabe que nada disso é real, é apenas um momento que a gente está passando ali e tudo mais, e a gente vai para a nossa realidade, que fica melhor, fica mais fácil. Eu espero que você tenha entendido. Essa aula é bastante curta, porque a gente vai trabalhar. Esse mês de abril todo, a gente vai trabalhar em cima disso, para desmiuçar, para deixar bem claro essas ideias. Até os exercícios que a gente vai fazer e tudo mais, vai ser com esse foco, para entender isso sobre o que é a inteligência emocional e o que é esse ciclo da realidade. Ok? Assim, estou fazendo assim, mas é assim, o ciclo da realidade. A realidade é sentir, eu sinto com o cérebro, transmito para o coração, que gera emoção, aí eu decido se eu vou me omitir diante do que eu estou sentindo ou eu vou agir. Vou ter um resultado e vai voltar na realidade. À medida que a gente vai amadurecendo, vai saindo mais daqui e vivendo mais na ação aqui. Ok? Te vejo na próxima aula. Por hoje é só. Até mais.